ver? Ó. E aí, Kevin, o que você tá jogando? Eu jogando Mortal Kombat. Mortal Kombat? É. Deixa eu ver. Oxe, mas tá tudo isso aí, não segue? É que ele tá censurado. Censurado? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de censura. Isso não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Antes de falarmos sobre a censura, temos que entender o que foi o Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5. Durante a ditadura militar em 1968, foi emitido um decreto que foi o período mais controverso durante a ditadura. O AI-5, ele decretou a censura na comunicação e a tortura como uma prática do governo e que tornou muito comum durante esse período. A censura é a proibição da circulação de uma informação ou conteúdo feito por uma organização, feita com base em conceitos morais, religiosos e políticos. É muito praticada em governos autoritários ou ditatoriais que querem evitar a circulação de ideias contrárias. Segundo a Constituição de 1988, criada depois do fim da ditadura militar, a censura tecnicamente não existe mais no Brasil. A censura, ela poderia ser um método utilizado pelo Estado Civil de Thomas Hobbes para proteger a população de ideias que irão prejudicar o povo, no ponto de vista do governante, que protege, tirando a liberdade para não causar guerra pela autopreservação. Isso não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional? O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Como o soberano possui todo o poder para si, ele pode escolher o que circular ou não. Ele é livre para deixar o que bem quiser e ninguém vai poder reclamar. Ou seja, ele limita o acesso de ideias contrárias às dele. Assim, ele sempre vai transmitir uma boa imagem de seu poder, reduzindo a vontade dos civis e transformando em uma única verdade, evitando que caia uma guerra civil e eles entrem em estado de natureza. Junto a esse controle, a produção de cultura de massas pode ser usada por um ditador para produzir obras que falam bem do governo, que falam bem dele e que critiquem a posição, fazendo que as pessoas fiquem influenciadas e elas fiquem sobre o controle delas. Lembra da ditadura militar? Então, nesse período, os militares que estavam no poder censuravam tudo o que se opunha ao governo. O que você fala do meu governo? Era muito difícil publicar uma obra que tinha alguma crítica do governo, porque os militares procuravam qualquer coisa, e quando encontrava, nada entrava em circulação. Mas tinham alguns artistas espertos que conseguiam transmitir as mensagens usando mensagens subliminares. Por exemplo, o Cálice, do Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. A classificação indicativa é um método para limitar o acesso a uma certa mídia ou informação. É diferente da censura porque não proíbe a circulação e nem tira a liberdade da expressão, mas como diz o nome, é só uma indicação. Então depende dos responsáveis do menor de idade, ou em certos casos depende do próprio indivíduo consumir a obra ou não. Para evitar perder espectadores, eles colocavam aquele som de pi, ou aquelas imagens preta, ou um borrão. Esse tipo de coisa era usado para evitar imagens ou falas inapropriadas. Esses elementos ajudam a diminuir a classificação indicativa de 16 ou 18, por exemplo, para 10 ou livre.
Essa grande separação de faixas etárias surgiu pelo grande número de obras sendo criadas causadas pela ideia de cultura de massas, de Horkheimer e Adorno. Segundo esses autores, a cultura de massas é um produto da indústria cultural, uma simplificação da cultura popular e erudita. A cultura popular é a característica cultural de um povo, como costumes ou tradições. Então possui uma autenticidade própria, valores de cada povo, e é fácil de compreender. A cultura erudita possui mais restrições intelectuais e de acessibilidade, sendo mais complicada de consumir. A cultura de massas é feita para mais rápida produção em larga escala e grande número de consumidores. As consequências de produtos assim são que as obras são feitas no mesmo padrão e que é atraente e muito consumido, porém simples, sem muita autenticidade de cultura popular. Ou seja, são todas iguais, porém não possuem restrições, podendo ser consumidas por diferentes pessoas no mundo todo. Diferente da cultura erudita, mostraremos alguns exemplos para simplificar. Why so serious? As leis entrando em conteúdo digital podem ser consideradas realidade virtual, um conceito de Manuel Castells, porque o real se manifesta no virtual, influenciando e modelando então tudo o que ocorre no mundo virtual com interferência na sociedade econômica e política irá refletir sobre a realidade. Então o governo pode se aproveitar desse conceito e manipular do jeito que pretende. Dá pra pensar em vários exemplos, como por exemplo, filmes, jogos, séries e etc. Young gang star flip the kill switch. Jojo, pose, pose, pose. Jojo, pose, pose, pose. Tinha aqueles elementos que foram apagados, sendo a mais famosa a do cigarro de Jotaro, porque ele é menor de idade, mesmo não parecendo. Mês antes de eu aumentar a minha aposta. O quê? Aumentar? O que você tem pra apostar? Eu subo a aposta, apostando a alma da minha mãe. Outra censura que teve ao longo do anime foi a sua violência, que quando tinha um machucado muito explícito, era colocado um borrão preto. Jojo atualmente é um produto da cultura de massas, já que existem inúmeros animes e mangás, cada um podendo ser traduzidos em várias línguas, porém obedecendo às leis de classificação de cada país. No mangá, uma personagem que se chama Hiyori, ela é cortada ao meio por Gin Ichimaru, ex-capitão da 3ª divisão de guardas da corte. E isso causa muito pânico, o pessoal fica muito assustado e eles chegam até a fazer um pânico em geral. Só que no anime, que o público ele é mais infantil, ela é só empalada. Faz com que todo esse pânico seja meio exagerado, já que no anime existem muitos personagens que se feriram muito pior do que ela e não teve todo esse pânico. Mortal Kombat nasceu em 1992. Desde seu lançamento, teve um sucesso estrondoso, que bateu até de frente com o principal jogo de luta daquela época, Street Fighter 2. Mas com todo esse sucesso, também veio grande polêmica envolvendo sua violência, já que naquela época, jogos eram considerados algo infantil, e os pais não ficaram tão contentes com sua violência explícita. Um dos grandes problemas em seu jogo eram os fatalities, que são finalizações sangrentas que poderiam ser utilizadas ao ganhar uma luta. Então, em suas versões de Super Nintendo e Mega Drive, foi alterado as animações Fatalities e que ficou menos violento. Johnny Cage wins. Voltando a falar de Castles, para ele a sociedade nas redes é uma nova globalização. Assim, as empresas conseguem ter uma maior possibilidade de flexibilização e adaptação das culturas, assim sendo um modo de produção capitalista, sendo assim podendo modificar nos diferentes modos de produção e culturas, buscando assim sempre conseguir o maior número de vendas possíveis. Muitas restrições ocorrem também por causa de quando uma mídia vai pro mundo exterior ou chega no Brasil, pois não pode uma coisa aqui que pode lá fora e vice-versa. Agora que já sabemos o que é o conceito de censura, provavelmente ninguém vai dar a mínima, mas a gente precisa de nota. Acabou-se o que era doce. Beleza! Fala beleza!